E a terceira dica, que é a dica para os pais tranquilizarem os filhos, né? E mostrar que para o adolescente que na vida nada é definitivo, muito menos a escolha profissional, né? Então, para eles ficarem mais tranquilos, né, nessa questão, e até disse que tem uma pesquisa, né, que as pessoas têm ao longo da vida aí tem em média 7 trabalhos, 7 mudanças de carreira, uns mais, outros menos, mas essa diz que é a média, né, é mundial. Enfim, então assim, percebe como vai ter muita possibilidade aí de caminho. Então tem que ter uma conversa aí com os filhos para falar sobre essa possibilidade de correção de rumo, né? É algo que tem um grande efeito tranquilizador aí na cabeça do jovem, né, para o jovem ficar mais tranquilo, tá? Então assim, a escolha de um determinado curso não implica necessariamente que ele vai ter que atuar nessa área a vida inteira, né? Por exemplo, tem até um amigo arquiteto que diz que no curso dele de arquitetura, muita gente que até se formou lá, ele fala assim, o arquitetura até, às vezes até forma arquiteto, né? Por quê? Porque inúmeras profissões aí se utilizou como alicerce, né? Aí ele fala assim, ó, eu tenho vários amigos que fizeram faculdade comigo que hoje são fotógrafos, tem designer, tem músico, eu já ouvi falar até de cineasta, né? Todos eles fizeram arquitetura. Então, assim, o desenvolvimento profissional, ele não transcorre de maneira linear, né? Inclusive, o crescimento também não é linear, né? Você não cresce de maneira assim, você vai, né? No mundo real, você vai ter que ir enfrentando os obstáculos. O crescimento no mercado de trabalho, por exemplo, se dá por dois grandes fatores. Isso aí, na minha opinião, tá? Tem dois fatores aí, que é quando você... Primeiro é o seguinte, o primeiro é quando você entrega, ou seja, quais são os seus resultados, né? E o segundo é como você se relaciona. Então esses dois fatores fazem muita diferença numa etapa de crescimento de carreira, né, ao longo da carreira. Então assim, não existe algo como você sair de um ponto A e ir para o ponto B exatamente como você previu, né? Na verdade, você até chega de um ponto A para o ponto B, mas não exatamente como você previu, né? Então assim, por quê? Essa trajetória profissional que a gente fala, ela é torta, né? E muitas vezes tem quebra-mola, tem zigue-zague, você vai ter que enfrentar uma coisa, passar por outra, tá? E essa primeira grande escolha do jovem, que será de um curso profissional, né? E assim, que quando ele vai terminar a escola, depois vai vir outras, né? Depois ele vai se tornar um universitário. Vamos lá, mais na frente lá tem muitas outras escolhas que virão, né? Que ele vai ter que fazer o primeiro estágio também. E aí vai ter qual é a área específica que ele vai ter que atuar na carreira. Então percebe quanta coisa vai surgindo? Às vezes o trabalho vai dar muita grana, mas vai tirar o tempo de convívio com a família, por exemplo, que ele vai ter que enfrentar isso. Às vezes o tempo sobra, mas ele não tem resultado financeiro, tá? E consequentemente não vai ter patrimônio, né? Ou ele está lá no trabalho porque ele precisa financeiramente, mas ele não gosta de trabalhar, mas aí ele só vive estressado e não consegue se encaixar lá no trabalho, entendeu? Então tem todo esse aspecto de indefinição que a melhor forma de prever mesmo é construir. Você tem que ir construindo e vendo, tá? E também existe a possibilidade, né, também assim, vamos dizer, por um aprofundamento e uma especialização da carreira de um determinado campo de atuação, por exemplo. Ainda mais agora que a gente está vivendo na era do conhecimento, da aprendizagem contínua, essa coisa que eles chamam de lifelong learning, né, que é uma regra, né, e não uma exceção. Você tem que estar sempre aprendendo coisas novas, inclusive estar atento às novas tecnologias. Essa inclusive é outra habilidade aí que a gente fala que é interartificial, que é você ter essa habilidade de saber lidar com essas ferramentas. Hoje, até no mundo atual, reunião à distância, videochamada, de saber ter essas ferramentas aí no computador, etc, né? A gente fala a internet das coisas, e o pessoal até fala aí que a tecnologia aí vai fazer muitas carreiras desaparecerem, né? É o que se comenta em revista, em jornal, todo dia você vê isso. E para dar lugar também, mas também vão dar lugar a muitas profissões novas, né? Principalmente aquelas que você nem precisa pensar, nem sentir muito, né, e tal. Então essas que vão desaparecer. Então assim, concluindo aqui que nós temos que se antecipar às tendências, tá? E se antecipar às tendências não é fazer as tendências, é se antecipar às tendências, tá? Você tem que ir começar antes. Mas com tranquilidade e sem cobrança, tá? Sem aquela cobrança absurda que só gera preocupação em algo que ainda não existe, na verdade, entendeu? Então diga aí, então a dica é dizer pro seu filho
que é para ter foco no presente e não se preocupar com algo que ainda não existe, tá?